Olá, gente. Eu sou Ives Nogueira, empreendedor do setor de tecnologia da informação há mais de 25 anos. No momento, presido o Softex Recife, uma das instituições que integram o Parque Tecnológico de Inovação do Porto Digital em Recife, Pernambuco. Gostaria de me dirigir hoje aos empresários, aos empreendedores, para que possamos identificar que lições a gente pode tirar das empresas chinesas, de como elas enfrentaram essa questão da crise do coronavírus, né? E como elas estão se comportando durante os últimos meses. Como a China entrou nesse desafio alguns meses antes do Brasil, a gente entende que a gente pode realmente tirar alguns aprendizados. Irei mandar esta mensagem juntamente com os amigos Cláudio Marinho e Silvio Meira, onde a gente tenta abordar a preocupação que precisamos ter tanto com a saúde, que sem dúvida nenhuma é prioritária, a nossa saúde pessoal, das nossas famílias, da nossa sociedade, mas a gente entende e tem a obrigação de mandar, na verdade, algumas mensagens para os nossos amigos empresários, como nós devemos nos preocupar com a retomada e com a manutenção do processo econômico, né? A gente precisa fazer com que as empresas se mantenham vivas, antes de tudo, que os postos de trabalho dentro da sua possibilidade sejam mantidos, né? Então a gente também tem essa preocupação. Então, na China, um dos primeiros pontos, e é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, é como a gente pode olhar para frente, né, reenquadrar constantemente os nossos esforços, porque a gente tem visto que o aprendizado é diário. Na verdade, ninguém consegue entender e definir claramente o que é que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. Então, tem que ser um processo ágil, extremamente ágil, centrado no CEO das organizações, independente de seu porte e de sua vertical, mas a gente entende que até os governos estão tomando medidas e comportamentos nessa linha da decisão ágil, né? Algumas medidas que são tomadas no dia anterior, no dia seguinte já são repensadas. Então a gente acredita que centrar no CEO essa estratégia e esse comando é importantíssimo. Inclusive, muitas iniciativas podem ser tomadas, e aí o setor de tecnologia da informação pode ajudar muito, inclusive, as outras verticais de mercado, no sentido do online to offline. A gente entende que muitas iniciativas pequenas de comércios de bairro estão começando a se enquadrar na questão da entrega, utilizando o telefone e um computador, por exemplo, como armas importantes de trabalho, e a gente gostaria de reforçar isso, que o CEO centre nessa decisão diária, com decisões rápidas e principalmente orientando os seus negócios, os negócios dos seus clientes, como é que eles podem aproveitar essa migração forçada, de certa forma, aí, do online para o offline, em alguns negócios que simplesmente não trabalhavam nessa dinâmica, né? O outro ponto, o ponto 2 que eu gostaria de abordar, é que a gente pode e deve utilizar uma abordagem adaptativa de baixo para cima, complementarmente às abordagens de cima para baixo, através das grandes lideranças das organizações, né? Também nesse processo de avaliação diária, usando todas as redes sociais, todas as ferramentas que nós temos, inclusive de videoconferência, a gente entende que o CEO pode, a grande liderança, CEOs e diretorias, podem aproveitar essa disseminação do conhecimento também vindo de baixo para cima, complementando a estratégia. Então não achem que isso é uma coisa trivial ou que a gente pode simplesmente descartar isso. A gente tem visto várias organizações, e é um aprendizado também de como algumas empresas chinesas vêm conseguindo vencer esse desafio, valorizando a inovação e a criação de novas ideias todo santo dia da sua base de empregados, da sua base de colaboradores. Então a gente gostaria de estimular esses pontos. Eu tenho certeza que os nossos colegas irão abordar outros pontos na sequência, mas de forma geral, a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês é que nós estamos preocupados com esse lockdown da economia e precisamos dar as mãos, iniciativa pública, iniciativa privada, para que a gente possa atacar de maneira criativa essa situação que nós todos estamos vivendo. Fica aqui o meu abraço, minha mensagem positiva, e iremos estar interagindo com vocês durante as próximas semanas. Muito obrigado, um grande abraço. Uma das coisas que a gente vai precisar fazer é dar clareza e segurança às pessoas. As pessoas que trabalham conosco. Isso não vai ser só uma vez, não é só no começo, é todo dia. Talvez seja uma sincronização uma vez por dia. Nós vamos ter pessoas que foram para os seus ambientes caseiros, onde tem um novo tipo de dificuldades. Tem a família, mas tem muito mais dificuldades para lidar com elas. Talvez a gente tenha que fazer com que as pessoas se sintam em casa no trabalho.
no trabalho em casa, conectadas, juntas, com todo mundo, fazendo a mesma coisa. Isso implica, certas horas, em a gente pensar dinamicamente em realocação flexível do nosso capital humano. Chegou a hora da gente pensar o que mais cada um podia fazer e o que menos alguns deveriam estar fazendo, porque de repente são pais sozinhos em casa com seus filhos. Às vezes um único pai ou mãe com seus filhos. Como é que cada um pode se transformar em uma parte dos outros para trabalhar coletivamente? Eu acho que esse coletivo, essa tentativa provocada por essa crise, da gente trabalhar em grupo de uma forma diferente, pode ser extremamente criativa e pode dar retornos muito interessantes. Olhando por outro lado da crise e saindo para como é que a gente trata o mercado, talvez a gente tenha que mudar dramaticamente o nosso mix de canais, principalmente para quem tem varejo. Quem tem varejo, com as lojas fechadas, passou a sofrer muito. Certos outros tipos de varejo que vão sofrer estruturalmente por causa da crise, como vestuário, por exemplo, vão enfrentar dificuldades por muito mais tempo. E talvez a gente tenha que, dentro de certos setores inteiros da economia, redesenhar para o médio prazo. Talvez 2, 3, 4 trimestres. Quem não conseguir fazer isso vai enfrentar problemas ainda maiores do que já tem, talvez. Mas quem tiver a ideia fixa de que dá para tratar tudo num só canal, seja ele físico ou digital, também vai enfrentar problemas. A gente está passando por uma situação absolutamente não trivial. E para mudar esse mix de canais, assim como da clareza, como o problema de realocação, a gente tem mídias sociais, coisa que a gente não teve em nenhuma das outras crises, para articular os colaboradores e para articular os parceiros. Eu acho que o uso intenso das mídias sociais, por todos os tipos de organização, intenso, mas não extenso necessariamente. Não é preciso estar em rede o tempo todo. As pessoas precisam de tempo para trabalhar, de tempo para pensar, de tempo para refletir e para entregar coisas. Ao mesmo tempo que a gente precisa de intensidade, a gente precisa de foco. O BCG propõe 5 linhas de ação para estratégia de recuperação da crise a partir da experiência das empresas chinesas. A primeira tem a ver com a possibilidade de termos uma recuperação mais rápida do que imaginávamos. A segunda tem a ver com velocidades distintas, dependendo do setor na recuperação. A terceira são as oportunidades que surgem na adversidade. A quarta são as estratégias regionais distintas que vão ser necessárias para cada segmento. E, finalmente, eles aconselham que a inovação tenha processos mais rápidos. Para a primeira, de recuperação mais rápida do que imaginávamos, nós temos que trazer gente, inteligência para a retaguarda das nossas empresas, agora, no meio da tempestade, para olhar para o futuro e planejar, para nos anteciparmos à oportunidade. Em relação às velocidades distintas dos setores, fica evidente da experiência chinesa e também da nossa, que, por exemplo, o e-commerce, que aqui já cresce a 40% na crise, que lá aconteceu isso também, o e-commerce seja cada vez mais exigido. Isso é diferente de outros segmentos como energia ou transporte, o que seja. Depois, oportunidades na adversidade. No caso do setor de software, o e-commerce é a grande oportunidade, a transformação digital dos negócios que se digitalizam e que nós já vimos falando há muito tempo sobre isso, agora passa a se acelerar. Nós vamos ser demandados por serviços digitais como nunca fomos. E o quarto são as estratégias regionais diferenciadas. O Porto Digital foi criado no ano 2000 como uma plataforma de exportação de software e serviços. Nós sabíamos, como sabemos hoje, que o nosso mercado não era o Nordeste, principalmente, era o Centro-Sul do país. Nós precisamos observar como São Paulo vai sair dessa crise e aproveitar as oportunidades que vão ser geradas. E, finalmente, definem como estratégia para a saída da crise uma inovação mais rápida. Disso nós entendemos. Nós somos formados no ambiente de desenvolvimento ágil.
Nós sabemos fazer isso. Esta é a oportunidade na adversidade para as empresas do Porto Digital. Nós vamos sair mais robustos desta crise. A rede já estava aí há muito tempo. A internet estava aí há muito tempo. A gente tinha coisas que estavam aí há muito tempo e, de repente, todas elas, incluindo um certo conjunto de hábitos que também estavam aí, mas não espalhados sistematicamente na sociedade, de repente se tornaram padrão. Nós estamos vivendo, por causa dessa crise, uma transição que a gente chama de sociotécnica. O que é isso? É uma transição que usa fundamentos e artefatos e ferramentas tecnológicas para mudar de vez, sem retorno, o comportamento das pessoas e das organizações. Essa é uma crise única, porque muito provavelmente vai mudar-nos a todos, vai digitalizar muito mais da sociedade, muito mais rapidamente do que vinha sendo o caso. E essa mega mudança vai mudar a forma da gente trabalhar, da gente conviver, da gente viver. Olá, eu sou o Fernando Gabeira e tenho uma mensagem para vocês. Eu passei muito tempo da minha vida cobrindo desastres naturais. Inclusive tive a oportunidade de cobrir uma guerra, quando houve a fragmentação daquela antiga Iugoslávia. E esses momentos de grandes desastres naturais e de guerra são momentos muito difíceis, não só para a sobrevivência humana, mas para a manutenção da nossa dignidade. Eu aprendi, nesses momentos também, que um fator essencial para nós sobrevivermos é a solidariedade, é a união de todos em busca de soluções que nos mantenham vivos e nos possa também dar uma esperança para o futuro. Eu acredito que, nesse momento, nós temos que estar unidos, utilizando não só a nossa solidariedade, mas também o nosso conhecimento, a nossa capacidade tecnológica para derrotar esse vírus. Porque, na verdade, é o primeiro grande vírus que nós combatemos na era digital. Nunca na história das grandes pestes da humanidade houve essa arma que hoje está à nossa disposição. Vamos utilizá-la com inteligência e, sobretudo, com espírito de solidariedade.